querido, nós nos encontramos na Tua presença e na Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor, nós queremos Te agradecer porque sabemos que estamos reunidos aqui em Teu nome e o Senhor está conosco. Nesse último domingo do ano, Senhor, nos apresentamos a Ti. Queremos declarar que Te amamos, que Te adoramos, que somos os Teus servos, que queremos, Senhor, cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, cumpre o Teu propósito em nós, através de nós, para abençoar pessoas, abençoar nações, abençoar, Senhor, aqueles que ainda não foram resgatados e não conhecem a luz de Cristo. Que, Senhor, a nossa vida possa refletir o amor do Senhor, que nossos corações estejam repletos do Teu Espírito. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa cada pessoa que está aqui nesta noite. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem aceitar Jesus Cristo. Que o rei também sofreu. Se o choro quiser quebrar, o silêncio se lembra que ele mesmo prometeu. Que toda dor irá passar, e todo choro enxugará dos nossos olhos, e o medo também não mais existirá. Quem chora nele terá consolo, nele terá descanso, nele terá paz. Quem chora nele terá consolo, nele terá descanso, nele verá paz. Quando a dor vier, sei que o rei também sofreu. Se o choro quiser quebrar, o silêncio se lembre que ele mesmo prometeu. Que toda dor irá passar, e todo choro enxugará dos nossos olhos, e o medo também não mais existirá. Quem chora nele terá consolo, nele terá descanso, nele verá paz. Quem chora nele terá consolo, nele terá descanso, nele terá paz. Glória a Deus. Queridos, eu tenho certeza que você que veio aqui gostaria que Deus falasse ao seu coração nessa noite. E nessa noite nós queremos trazer uma mensagem que tem por tema: Deus é esperança quando você está desesperado. E eu tenho certeza que você já se sentiu completamente sozinho em algum momento. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta: alguém aqui já foi assim, quando era pequeno, foi em algum lugar e se perdeu do pai e da mãe? Deixa eu ver. Não é muita gente, mas já aconteceu, né, comigo também. E dá um desespero, né? A gente é pequeno, fica sem referência, sem saber o que fazer.
é complicado. Mas eu tenho certeza que nessas épocas de final de ano, algumas pessoas passam por algumas crises. Eu costumo, assim, existe um aumento muito grande de pessoas que me procuram para conversar sobre esse assunto no final do ano. Desesperança, desespero, né? São coisas diferentes, mas são terríveis. E talvez alguns não conseguem superar isso, né? E a grande questão é: será que Deus se importa comigo mesmo? Já passou o Natal, agora está chegando o feriado do Ano Novo. Que valor eu tenho para Deus? O que significa isso? Se você já passou por alguma tragédia, você fica pensando nisso. Mas hoje, pela graça de Deus, eu espero que a gente possa ver a verdade sobre isso. Eu queria orar de novo aí. Curve a sua cabeça onde você está, Senhor. Vem falar ao nosso coração. Se existe algo, Senhor, que precisa ser tocado pelo Senhor, mudado, alguma coisa que precisa ser acertada em nós, ou todas as coisas, que a luz de Cristo ilumine. Eu te peço assim pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Aqui essa é mais para os pais, né? Como é que vocês escolheram o nome dos filhos? Foi fazendo uma lista por escrito? Quem fez uma lista por escrito? Deixa eu ver. Algumas pessoas. Foi falando? Quem escolheu assim, falando o nome? E quem aqui escolheu o nome, gritando o nome para ver como ia ficar quando desse bronca? Eu. Né? Gritar o nome assim, que eu tenho meu filho Mateus, Samuel! Eu achei, são nomes bons para gritar. Então eu escolhi assim. Mas na verdade a gente escolhe o nome pelo significado, não é? Pelo menos. E deve ser terrível uma pessoa que não viu o significado do nome e escolheu, né? Todo mundo aqui sabe o significado do seu próprio nome, eu penso. Sabe? Sim. Tem gente que nunca pensou nisso. É bom você saber. Deus também é conhecido pelos nomes que dão a Ele. Interessante, né? Deus tem vários nomes na história da Bíblia. E hoje eu queria que a gente pensasse no nome que está em Gênesis 16. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, Gênesis 16, e eu vou ler a partir do versículo 7, mas aqui a gente vai ver um nome de Deus dado por uma pessoa que não tinha nada a ver com nada na história de tudo, mas se envolveu com a história de tudo e deu um nome legal para Deus. A gente vai aprender hoje. Eu quero dizer que eu estou baseando essa mensagem porque as mulheres fizeram aqui um evento evangelístico numa tarde, não lembro a data agora, sobre Agar, 29 de março, me lembro como se fosse hoje, só não lembrava da data. Mas a gente teve aqui esse lado aqui, da congregação aqui do templo, lotado de mulheres, muitas visitantes. E a gente viu esse texto aqui, foi muito legal. Olha, deixa eu só passar o contexto antes da gente continuar a leitura aqui. Deus tinha prometido transformar a descendência de Abraão numa grande nação. Promessa de Deus. E Adão tinha uma mulher que ele chamava Sara, né? O nome era Sarai, depois passou a ser Sara. É muito interessante que Sara, ela sendo esposa de Abraão, os dois já eram velhinhos quando foi feita essa promessa. Já não dava mais para nenhum nem outro ter filhos. Mas aí, passados uns 10 anos, a Sara falou assim: Abraão, nós estamos ficando velhos, né? E cada vez mais, a gente já era velho como Deus prometeu, e agora a gente está mais velho ainda. Então eu tive uma ideia. Eu vou fazer o seguinte: eu vou apresentar uma serva minha para você, e o nome dela é Agar, e você vai ficar com Agar, tá bom? E aí nós vamos cumprir a promessa de Deus, né? E eu participei disso daí. Agora, o que acontece? Ao invés de eles ficarem esperando em Deus, a promessa que Deus tinha para eles,
Eles foram mais práticos, por assim dizer. Eles quiseram partir para a ação, né? E colocaram então esse plano em ação, e por causa disso daí deu um monte de problemas. Isso é uma lição para a nossa vida, né? Se Deus prometeu uma coisa para você, deixa Deus fazer. Você não precisa se colocar no lugar de Deus. Mas vamos ver esse texto aqui. Eu vou ler de 7 até o 13. Bom, deixa eu contar mais uma coisa. Depois que Agar ficou grávida mesmo de Abraão, teve um filho. E aí a Sara ficou com um tipo de ciúmes da serva dela. A Sara que teve essa ideia, depois ficou com um problema com a serva. E a serva ficou magoada e fugiu com seu filho. Ficou muito triste, porque ela agora estava numa situação muito complicada e comprometedora. Tendo agora engravidado e tendo um filho de Abraão, um vínculo tinha se formado, ela não teria mais ninguém para cuidar dela e acabaria por ali. Ou não, né? Mas, então aparece esse texto aí enquanto ela está fugindo. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Indagou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? É interessante essa pergunta que é feita aqui, porque às vezes nós estamos saindo de um lugar que a gente não deveria estar saindo e está indo para um lugar que a gente não sabe para onde é, só está fugindo, só estamos fugindo de uma situação que de fato é difícil, impossível, mas a pergunta é interessante. Ao que ele declarou: fujo da presença de minha senhora Sarai. Ela não diz para onde vai, só de onde vem. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e seja submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás-nos um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto, ele lutará contra todos, e todos que guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El-Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? Amém. Muito interessante, algumas mulheres na Bíblia, elas são fora do normal, elas são observadoras, elas têm a capacidade de aprender. Essa serva, vendo Abraão, vendo Sarai, vendo como Deus se relacionava com Abraão, aprendeu muito de Deus. E agora ela tem essa resposta cuidadosa, cirúrgica, de um erro de Abraão, de um erro de Sara. Um erro foi cometido. E ela foge, mas Deus vai até o lugar onde ela está e conversa com ela e aconselha ela, dizendo como ela deveria se portar, que as coisas se ajustariam. Mas ela fala assim: eu falei com Deus, Ele me viu aqui. Ela provavelmente estava num lugar que ninguém estava vendo, mas Deus vê. E ela se sentiu vista ou cuidada por Deus. Mas a pergunta dela era assim: será que eu também vi a Deus? Uma pergunta interessante e uma preocupação. Olha, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 4:13. Eu quero que você saiba uma coisa: Deus vê você.
Isso é uma coisa boa e é uma coisa assustadora. É boa porque se você estiver fugindo por um deserto, Deus vai ver você, mas também Deus vai ver os seus pecados, Deus vai ver os seus pensamentos, Deus vai ver as suas intenções, Deus vai ver os seus planos, Ele vê tudo. E aqui a Bíblia diz assim: não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Esse versículo é assustador, porque o mesmo Deus que cuida é o mesmo Deus que vê tudo. Agora eu quero perguntar para você: se todos os seus pensamentos, os meus pensamentos, todas as ideias que a gente tem, todas as coisas que nós idealizamos, coisas que nós às vezes até nos arrependemos, mas pensamos naquilo, forem trazidas para que nós prestemos contas, quem subsistirá? Quem vai poder se declarar alguma coisa? Então existe essa preocupação e ela é razoável. Por isso, nessa noite, quando nós estamos terminando 2025, seria interessante que você pensasse assim: é hora de eu ajustar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus, é hora de eu ajustar as minhas atitudes conforme a vontade de Deus, é hora de eu aceitar as coisas. Eu não sei como você é na sua casa, mas parece que o final do ano nos convida a acertar as coisas, nos convida a colocar as coisas no lugar. Quando algumas pessoas montam aqueles enfeites de Natal e depois vai colocar tudo na caixa de novo, e aí o ano começa, e quando a gente mal percebe, já está em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, e daqui a pouco a gente está em dezembro outra vez. Mas uma coisa ficou faltando: acertar as coisas. Por isso, essa preocupação de que eu e você precisamos nos voltar para Deus. Você colocou isso nos seus planos para a sua vida? Segunda coisa: se Deus sabe tudo, por que Ele não intervém nas coisas que eu penso? Não deveria? Bom, deixa eu explicar uma coisa. Em primeiro lugar, pense comigo: a nossa visão não tem nada a ver com a visão de Deus. A nossa visão é sempre uma visão parcial, você concorda? É uma visão limitada, é uma visão de um ângulo, é uma visão de um tempinho de vida que a gente tem aqui. A gente não tem, por assim dizer, uma capacidade de entender o todo. Isso nem cabe na nossa cabeça. Nossa visão, por assim dizer, é como embaçada. É como que você não consegue ver muito longe. Agora, muitas pessoas, além disso, dessa limitação que cada um de nós tem, também não lemos a palavra de Deus, nós não buscamos conhecimento na palavra de Deus, nós não entendemos e não buscamos ao Senhor para entender como Ele pensa, qual é o caráter dEle, qual é a atitude dEle. Nós não temos compreensão, porque estamos num mundo caído, nosso coração é cheio de pecado. Tem coisas que nós não concordamos com a Bíblia, nós dizemos assim: isso não pode estar certo, e a sociedade faz isso também. Isso não pode estar certo, a Bíblia deve estar errada. Mas nós mesmo, tanta gente vivendo ao mesmo tempo, com internet, com tecnologia, ainda assim a nossa visão é pequena, é quebrada, é debaixo de sofrimento. E nós temos dentro de nós o pecado que atrapalha a nossa compreensão, porque a gente sempre faz assim, a gente pensa: aonde é que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Isso é bom para mim? Se eu fizer desse jeito vai ser bom para mim? Mas a visão de Deus não é desse tipo. Inclusive Deus não pensa: fazer o homem vai ser bom para mim? Olha que coisa absurda. Deus não pensa como a gente pensa. E nós temos um inimigo. Além de nós mesmos pensarmos assim, nós temos um inimigo que fica sussurrando coisas no nosso ouvido, fica trazendo ideias malucas para a gente não obedecer a Deus. E como Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Em Romanos 8:28, Romanos 8:28, é um versículo maravilhoso que a gente precisa aprender, né? Sempre lembrar. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, todas as coisas, na outra tradução, contribuem para que você possa entender e possa praticar aquilo que Deus planejou na sua vida. Por isso eu queria que você soubesse que Deus está sempre pronto para nos ajudar. Agar não sabia disso, mas Deus estava pronto a ajudá-la. Nós, assim como ela, não entendemos os benefícios disso, mas Deus sabe. Nós precisamos andar diariamente com Deus, na nossa oração, na nossa leitura bíblica. É muito bom que a gente frequente aqui os cultos para pensar em Deus, para louvar a Deus, para conversar sobre as coisas de Deus, para conhecer a Deus, ter confiança nele e aprender sobre o caráter de Deus. Mas a terceira coisa que Deus nos dá na hora da angústia, na hora da desesperança, é conforto. Eu tenho certeza que você em algum momento já recebeu um abraço de alguém que te ama, ou uma palavra certa que confortou você, ou uma ligação, uma mensagem, você fala assim: muito obrigado que você fez isso, que foi na hora certa, eu estava precisando. E eu fico pensando em Agar, na hora certa, no momento exato, quando ela estava precisando, Deus, através do seu anjo, conversou com ela. Eu quero dizer uma coisa aqui: muitos desses textos do Velho Testamento, quando fala o anjo do Senhor, nós podemos atribuir a uma presença real de Jesus Cristo antes do nascimento dele. A gente chama isso de teofania, ou a presença de Cristo antes mesmo de nascer de Maria, porque ele existe para sempre. E imagine que foi Jesus que conversou com Agar, dizendo: Agar, fique tranquila, eu estou cuidando de você, você vai ter esse filho, você fique tranquila, volta para lá, seja compreensiva. Sara já é uma senhora antiga de idade, ela está com dificuldade de aceitar isso. O erro foi dela, mas se a gente não acertar isso, como isso vai ficar? Como isso vai ficar para você? Como isso vai ficar para ela? Como isso vai ficar para o futuro? Agar foi chamada pelo nome. É muito interessante isso. E Deus a conhecia. Ela viu que Deus não era distante. Deus estava perto dela, cuidando dela. E ela chama de El Roi, o Deus que me vê. Nessa noite, querida, Deus vê você. Deus vê o seu coração. Se você veio aqui em lágrimas, se você veio aqui desesperado por uma situação que às vezes não é culpa sua, mas você foi envolvido naquilo, e agora você está sem saída, quero dizer que Deus vê você. Ele não está longe, Ele não está afastado, Ele não está dormindo, Ele conhece você, Ele conhece os seus problemas, Ele sabe pelo que você está passando. Deus não perde nenhum detalhe. De fato, Deus vê você. E Ele tem algo para confortar você em relação ao futuro. Mateus 6:26. Esse mesmo Deus que conversou com Agar, deixou também essas palavras aqui: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Mas olha o que Jesus vai dizer no final aqui: não tendes vós muito mais valor do que as aves? O cuidado de Deus sobre a sua vida é especial. Então, Deus conhece suas lágrimas, Deus conhece as suas preocupações, Deus conhece as suas inseguranças, os seus medos. Sabe uma coisa? Preste atenção nisso. Eu queria que você aprendesse isso. Não é você que procura Deus,
é Deus que te encontra. Isso não é maravilhoso? Porque às vezes a gente está tão perdido que a gente não sabe o que fazer, mas é Deus que vem ao nosso encontro. A ideia de Jesus morrer na cruz não foi de nenhum ser humano, não foi por causa da oração de ninguém, das lágrimas de ninguém. Deus decidiu fazer isso antes das coisas. Ele já planejou, porque Ele sabia que nós precisaríamos. A iniciativa sempre é de Deus. Isso não é bom? Porque quem toma a iniciativa mostra o interesse. Se Deus ama você, Ele ama, Ele tem interesse em você, Ele tem iniciativa porque Ele ama você e quer que você saiba disso. Então, você precisa conhecer, buscar conhecer a Deus. Salmo 121, muito conhecido, queria ler aqui, Salmo 121. Olha só a situação dessa pessoa. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Vamos ler todo o Salmo. Ele não deixará que os teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda, certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é teu protetor, diuturno como a sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem a lua, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Você veja aí, o Misael nem sabia que era esse salmo, mas eu quero que você saiba que Deus, Ele cuida de você. Você vê esse salmo, cuidado de Deus, você percebe Deus falando: olha, eu cuido de você. Eu queria que você aprendesse uma lição. Pessoal, olha aqui para mim um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. É uma estratégia para você. Pare de focar nos seus problemas. Pare agora. Agora, pare. E comece a olhar para o Deus que te vê. E você vai ver que os problemas perto de Deus não são nada. Vou repetir: pare agora de se preocupar com os seus problemas e passe a olhar para Deus. Deus tem uma coisa que ninguém tem. Quando você vai até Ele e se arrepende dos seus pecados, Ele transforma as coisas. Ele transforma você de dentro para fora, porque isso glorifica o nome dEle. Você vai dizer no futuro: eu estava com um problema insolúvel e eu larguei o meu problema, fui até Deus e em Jesus eu fui salvo. Você consegue pensar em fazer isso? Pense nisso. Haja dessa forma. Olha, Deus é bom, Deus te vê, Ele se importa com você. Levante os olhos para quem está estendendo o braço para você. Eu queria que essa noite você tivesse do Senhor conforto, cuidado. Olha, Agar voltou para casa, e ela foi recebida, ela foi cuidada, o filho dela nasceu, as coisas aconteceram e ela pôde viver uma vida sempre cuidada por Deus, porque ela caiu numa situação sem saída, mas Deus foi ao encontro dela. Que a sua oração seja: Deus, eu sei que o Senhor me vê, e eu queria orar com você agora. Levante-se, eu quero orar com você, quero orar por você, e quero que você aprenda a parar de se preocupar com o problema e passe a olhar para Deus que te vê. Ouça a voz mansa e suave dele, dizendo: eu confio, você pode confiar em mim,
Vamos orar. Se você estiver muito desesperado, coloca a mão no coração assim, vamos orar, para você se acalmar um pouco, tá bom? Senhor, nós estamos na tua presença, e o coração de alguns aqui está palpitante, angustiado, sofrendo, sem saber o que virá, sem encontrar saída, sem rumo, fugindo. Algumas pessoas vieram aqui para Bauru, ou ligaram aqui no nosso culto, fugindo, mas Senhor, o Senhor nos alcançou. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcança onde nós estamos. O Senhor veio até aqui, e o Senhor diz assim: eu estou olhando para você, eu sei qual é o seu problema, eu quero resolver o problema com você. Olha, eu vou cuidar de você. Essa situação que você pensa que é um problema, eu vou acompanhar você, eu vou trazer você de novo, de volta, eu vou mudar as coisas, eu vou colocar você em um lugar que você vai ser restituído aquilo que você perdeu. Deus vê o mundo inteiro, Deus se importa com você. Senhor, venha abençoar, Senhor, cada pessoa aqui nessa noite, com a tua presença. Que eles, Senhor, parem de olhar para o problema e olhem para ti. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu quero que, se possível, ainda coloque mais um texto, minha irmã, lá em Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Sabe, sobre Abraão tinha uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. E coloca agora João 3,16, que todo mundo conhece. João 3,16. Vamos ver nessa tradução como é que está. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só precisa crer. Eu quero terminar contando uma história. Em 1929, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, teve um tempo que se chamou Grande Depressão. Foi uma crise econômica muito grande. E uma família, o pai daquela família, ele era fazendeiro e ele pegou uma doença que naquela época não tinha cura, não sei, chamava poliomielite. E ele ficou paralítico da cintura para baixo. E o filho dele viu o pai alimentando as galinhas, se arrastando pelo chão da fazenda. Ele jogava deitado no chão assim, a comida das galinhas. Ele falou: não pode ser uma coisa dessa, meu Deus. E eles não tinham condições, ficaram por um tempo muito grande. E agora eles iam passar pelo inverno. E eles tinham uma quantidade de batatas na despensa que daria para comer e morrer, assim, por assim dizer. Eles iam comer e não sabiam se iam passar o inverno com aquelas batatas. Mas aí, comendo aquelas batatas e sem dinheiro, seria o último inverno daquela família. Então eles foram, aquele jovenzinho foi falar com o pai e falou assim: pai, não tem condição, porque as batatas e tal. E essa semana, irmãos, eu estudei batata a semana toda. Porque eu li essa história na segunda-feira, mas eu não acreditei, aí eu tive que ver se é verdade, né? Vou contar aqui. Aí eu dou expert de batata, né? Aí o filho falou para o pai assim: o pai paralítico, não podia fazer quase nada. Falou: pai, nós temos batata, mas ou a gente come ou a gente planta. E acabou. Se não morrer nenhum de nós aqui. Aí o senhor que estava doente, ele era um homem experiente, ele falou: filho, você vai fazer o seguinte, você vai cortar a batata de uma forma que vai tirar como o miolo da batata. Tome bastante cuidado, corte com muito cuidado, faça o menor corte possível por fora e dá um jeito de tirar como se fosse a polpa da batata, mas deixa pelo menos assim 1 centímetro a 1,5 centímetros da casca. E você e nós vamos comer nesse inverno a polpa da batata. E você aguarda, fecha a batata outra vez, ela vai como que
fechar ali, deixando um lugar seco, tranquilo, e planta essas batatas diferente, planta um pouco mais fundo do que normalmente se planta, essas batatas loucas. E aí vocês e nós vamos conseguir comer e plantar batata, para a gente sobreviver. E aí aquele moço, jovem, que não entendia nada de batata, ele fez exatamente como o pai falou. Ele então eles pegavam a batata, comiam o miolo da batata, a polpa da batata, e plantavam essa casca deixada grossa com as duas beiradas, né? Está entendendo o que eu estou falando? Eu não sei se eu estou. Aí plantou bem fundo e tal, e eles conseguiram comer, ninguém morreu de fome, graças a Deus. E aí, em média, cada batata plantada, não é a melhor maneira, mas as batatas deram, cada uma de 15 a 20 outras batatas. 4 meses depois, quando acabou o inverno, já tinha batata para comer em quantidade bem grande, que eles colheram ali. Por que eu estou falando isso? Porque diante de uma situação sem saída, talvez seja tempo de usar sabedoria, tempo de usar assim, conselho. A última coisa que Agar deveria pensar em fazer era o quê? Voltar. Vai voltar, mas eu fugi de lá. Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está falando para mim. O Senhor não está se levando em conta meu orgulho, minha dignidade. Eu sou uma pessoa, eu fui envolvida nisso daí. A última coisa que eu quero fazer é voltar. Mas Deus disse assim: volta, você vai mudar. Veja, ela mudou, tudo mudou. Nessa questão das batatas, a experiência daquele homem ensinou como fazer para comer batata e plantar batata, porque só a casca não nasce. Sabe, Deus, Ele quer dar uma nova perspectiva para você. Você vai aprender a fazer coisas que você ainda não sabia, por causa desses problemas que estão acontecendo com você. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mais dependente de Deus. Talvez você tenha até que voltar. Talvez você tenha que fazer, ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Ore por isso, busque isso, gaste um pouco, reserve um tempo. Às vezes a gente fica preso no celular, na televisão, desliga tudo, vai falar com Deus. A sua resposta vai vir dele. Ele vai falar para você o que você tem que fazer. Às vezes uma pequena atitude, uma pequena mudança. Pense nisso que eu estou falando, por favor. Que Deus abençoe você. Jesus quer declarar teu nome sobre corrente.
Porque depois dessa música é muito especial, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco nesse finalzinho de ano, no próximo e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Seu rosto em ti, conceda.
Isso